Nossa, Thiago, mas seu aniversário já passou e você continua com os balões de parabéns, a estrela vermelha aqui de comemoração? Eu gosto de adereços, de comemoração e dessas coisas. Então vai ficar aqui por um bom tempo. A não ser que vocês não gostem. Então comenta aí, gosta ou não gosta que fique isso aqui? Aliás, vou colocar a bandeirinha do Brasil aqui para ficar com tudo completo. Comenta aí. Agora, vamos falar sobre, olha só, Alexandre de Moraes e a Carmen Lúcia estão irritadíssimos com o governo Bolsonaro e com o Ossef. Nas próximas semanas vai ter novidade sobre uma investigação importante que vai pegar o Ricardo Salles, que não tem mais foro privilegiado, lembre-se disso. O que aconteceu? Olha, em dezembro de 2020, ocorreu a maior apreensão de madeira da história do Brasil. Veja bem, da história do Brasil. Foi apreendido um total de tanta madeira que era equivalente à metade do estado de Sergipe. Imagina, pega o mapa do Brasil e olha, agora imagina Sergipe, é o menor estado do Brasil, não importa, metade daquele estado foi o que desmataram só em uma apreensão de madeira. Para você ter ideia, essa madeira, para ser transportada, necessitaria de 7.500 caminhões completamente abarrotados de madeira. Imagina você uma fila com 7.500 caminhões abarrotados de madeira. Esse é o tanto de madeira que apreenderam. Tá, o que aconteceu? A Polícia Federal apresentou uma notícia-crime contra o Ricardo Salles, começou uma investigação no STF, a madeira ficou apreendida, o governo Bolsonaro fez de tudo para liberar essa madeira, porém a madeira não foi liberada até essa semana. Essa semana, um desembargador do TRF1, que é assim com o Bolsonaro e com o Ossef, lembra do Ossef? Advogado do Flávio e do Bolsonaro? Pois bem, um desembargador que é assim com ele, deu para o Ossef uma liminar liberando essa madeira. A madeira foi liberada para o Ossef, a empresa que cometeu o crime e cortou todas essas árvores, contratou o Ossef e ele conseguiu a liberação. Olha, pegou mal no STF, mas pensa no negócio que pegou mal, foi isso. Eu vou explicar todo esse imbróglio, ó, palavrinha bonita, toda essa confusão aí. Tem gente no STF que tá cuspindo fogo, tá furioso com o Bolsonaro, o Ossef deve estar comemorando, mas a coisa vai ficar ruim para ele, para o Ricardo Salles e para esse pessoal aí. Mas antes de eu explicar, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para o Bolsonaro, você quer? Pois bem, Thiago, eu quero. Então, se você quer, inscreva-se aqui no canal. É um segundo, é de graça. Veja bem, não paga nada para se inscrever no Plantão Brasil. E você se inscrevendo, você fortalece a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Eles já começaram a guerra de 2022, eu sempre falo aqui, ó, faz mais de um ano que eu tô falando, 2022 vai ser uma guerra eleitoral. Eles já começaram, eles estão roubando muito, eu falo todos os dias, para utilizar esse dinheiro roubado, parte desse dinheiro roubado, em véspera de eleição, disseminando fake news. Então a gente precisa fortalecer não só os canais de esquerda no YouTube, mas toda a esquerda em todas as redes sociais. Por isso eu peço inscrição e no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais. Peço que você também siga-me lá. Quanto mais seguidores, maior o alcance para a gente quebrar as mentiras no meio e levar a verdade para as pessoas. Agora, vamos falar sobre o Ossef e o Bolsonaro, o Ricardo Salles e tudo mais. Primeiro um pouquinho de contexto, olha só. Teve a apreensão de madeira que era o tamanho de metade do estádio de Sergipe. Essa madeira toda, você fala, nossa, Thiago, é muita madeira, quanto vale isso? O importante é quanto vale. 136 milhões de reais era o valor na época. Hoje vale um pouco mais, ok? Valia 136 milhões de reais na época. Por que, Thiago, hoje vale mais? Porque a madeira no mercado internacional é cotada em dólar. E o dólar do final de 2020 para cá subiu um pouco. Então hoje vale um pouquinho mais, deve estar valendo uns 160 milhões de reais. É muita grana. É muita grana em madeira ilegal. Tá. O que aconteceu? Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, foi lá. Foi até o local, foi no Pará que a madeira foi apreendida. Visitou lá a madeira e fez várias reuniões, sabe com quem? Você deve estar pensando, com a Polícia Federal, com o IBAMA? Não, com os madeireiros. E aí ele tentou liberar a madeira via Ministério do Meio Ambiente. Não conseguiu. A Polícia Federal foi para cima, o delegado da Polícia Federal ficou irritado e apresentou uma notícia-crime contra o Ricardo Salles. Essa notícia-crime se transformou em uma investigação. Na verdade, duas investigações. A primeira está com a Carmen Lúcia e a segunda com o Alexandre de Moraes. A investigação que está com o Alexandre de Moraes, que é exatamente sobre... A investigação da Carmen Lúcia é sobre a madeira. A do Alexandre de Moraes é sobre a interferência do Ricardo Salles na apreensão de madeira. Essa investigação já teve diligências, ou seja, já teve operação da Polícia Federal, apreenderam celulares, foram em escritórios, fizeram busca e apreensão em vários locais, tudo mais. Ok, ou seja, eles já estão reunindo ali as provas e investigando isso. Ok, nesse meio tempo, o Ricardo Salles deixou de ser ministro. Ele se demitiu, foi demitido, enfim. A gente nunca sabe no governo Bolsonaro se alguém se demitiu ou foi demitido, se foi acordo.
Enfim, que a versão oficial não dá para acreditar. Tá, não é mais ministro. O Ricardo Salles se tornou mais um dos ministros, um daqueles 3 ministros que hoje está batendo de frente com o Bolsonaro. Weintraub, Ricardo Salles e Ernesto Araújo. São 3 ministros olavistas, eles estão batendo de frente com o Bolsonaro, eles fazem lives juntos. Toda segunda-feira tem uma live deles que eles fazem no YouTube, não sei como o YouTube ainda permite esses bandidos fazerem live, mas enfim, eles fazem live, e toda segunda-feira nas lives deles, eles criticam o Bolsonaro. Ricardo Salles, inclusive, é o que menos critica, ele só fica quietinho, mas os outros descem a lenha do Bolsonaro, ó, falam que ele se vendeu ao Centrão, até o Weintraub, nessa segunda, falou, olha, o Bolsonaro nos trocou, esses 3 ministros, pelo Centrão, fomos trocados pelo Centrão, hoje o Bolsonaro está com o Centrão. Eles falam isso para tentar pegar a parte radical das alas ali bolsonaristas, dos apoiadores do Bolsonaro. Ok, esse é outro papo. Aí o que aconteceu? A madeira ficou apreendida. Quando a madeira ficou apreendida, a justiça deu para as empresas que tinham essa madeira toda, deu para eles uma vantagem, que era o seguinte, vocês vão poder alocar a madeira onde vocês querem. Por quê? Porque madeira tem uma coisa, já foi cortada a árvore. A árvore não dá mais para colocar a madeira ali e colar com super bonder, que a madeira com cola de sapateiro, que a árvore não vai reviver, já foi cortada a árvore. Então a madeira, se ficar num local que vai exposta a sol, chuva, tudo mais, essa madeira vai acabar perdendo a qualidade, perdendo o uso. Então tem que ficar alocada em algum lugar para que ela possa esperar até que o processo acabe. Ok, a madeira estava lá alocada nos galpões de uma empresa. Aí, essa empresa contratou o Ossef, advogado do Bolsonaro e do Flávio. Você vê como tá tudo? Bolsonaro, madeireiros, ministro do Bolsonaro, todos os criminosos juntos. Aí o Bolsonaro vem falar que não tem corrupção no governo dele. Tá, calma que eu vou explicar já já. Aí o Ossef virou advogado dessa empresa e o Ossef tem uma coisa que pouca gente sabe. Como é que o Ossef virou um cara que é advogado do presidente, advogado do Flávio que é senador, ele chegou a ser advogado de um monte de empresa grande? Por quê? Ele é um cara, o Ossef, que ele se tornou um advogado famoso assim. Ele ficou amigo de vários delegados de polícia. Ele começou a ficar amigo de várias pessoas do Poder Judiciário. Então ele ia em festas, aí ele dá presente para um juiz, dá presente para um desembargador, dá presente para um delegado, tudo mais, ele vai ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque aí os clientes dele ganhavam favores desse pessoal. Ok. Esses favores eram decisões favoráveis. Ok. Aí o que aconteceu? Ele foi subindo até que um dos clientes dele se tornou presidente da República. O Ossef, também amigo de muita gente desses madeireiros, contrataram o Ossef. Ok. Aí ele entrou na justiça para tentar liberar por liminar essa madeira. O que a liminar pede? Veja bem, tem um processo, a investigação e tudo mais, e ao lado do processo paralelo, uma liminar. A liminar pediu o seguinte: queremos que a madeira seja liberada para venda, comercialização e tudo mais, sem que mexa no processo. Se tiver culpa lá na frente, olha, culpem, que paguem multa, que vá preso quem tem que ser, mas a madeira tem que ser liberada. Na primeira instância, a juíza falou não. Por quê? Porque os procuradores, o Ministério Público falou que não tem como você liberar a madeira. Pô, imagina um ladrão assalta um banco, aí o ladrão continua solto. Madeireiro no Brasil é assim, né? Milionário vai solto. Se fosse uma pessoa roubando uma margarina, tava presa. Mas tá, imagina um ladrão que rouba um banco, o ladrão tá solto, o dinheiro tá ali no cofre do ladrão, mas ele não pode usar o dinheiro. Aí o ladrão entra com liminar e fala, olha, eu posso usar o dinheiro enquanto corre o processo, enquanto eu não vou preso? Aí o Ministério Público obviamente fala, não, você não pode. O Ministério Público ainda fez uma continha básica, falaram, olha, essa empresa tem terras num tamanho tal. E as toras de madeiras apreendidas eram de uma área mais de 10 vezes maior do que a área que essa empresa tem, onde eles têm permissão de cortar. Ou seja, é uma coisa de lógica, você não precisa ser um Einstein. E se você tem uma área desse tamanho, em que você pode cortar madeira, só que as madeiras que você tem são desse tamanho, obviamente você tem madeira ilegal ali no meio, porque você cortou de área que você não podia. E isso é uma coisa que é só você pegar uma foto de satélite e ver o antes e depois você vê. Não precisa ser um gênio, tá? A juíza de primeira instância falou, não vamos liberar. Foi para a segunda instância. Caiu num desembargador do TRF1 chamado Ney Belo. Belo com 2 L's, pode até dar um Google no nome dele. O Ney Belo, faz de alguns meses, ele tem a promessa do Bolsonaro de que esse ano o Bolsonaro tem algumas indicações para fazer no STJ. Não STF, STJ.
que é quase como o STF. O STJ tem 33 ministros, então tem mais indicações para serem feitas no STJ, geralmente, do que no STF, que tem apenas 11. E o Ney Belo tem a promessa do Bolsonaro de se tornar ministro do STJ. Mas, eu vou te lembrar um vídeo do Bolsonaro, se você acompanha aqui o canal, um vídeo do Bolsonaro quando ele estava em Manaus, num hotel do Exército, em que o Bolsonaro fala assim, sem saber que estava filmado, olha, você sabe quanto custa uma indicação para o STF? Aí ele percebe que está filmado, ele troca de assunto e tudo mais. Lembra desse vídeo? Pois bem, quanto será que custa uma indicação para o STJ? Eu, Thiago, eu não sei. Mas eu sei que o ministro que tem a promessa, o desembargador que tem a promessa de ser promovido para o STJ, onde aí ele ganha status de ministro, esse desembargador liberou a madeira. Ele simplesmente ignorou o Ministério Público, ele ignorou tudo, ignorou as provas, ignorou que o volume de madeira é muito maior do que a área que a empresa tinha permissão para desmatar. E aí ele falou, não, libere ali o produto do roubo, é praticamente roubo, né? Libere ali o produto para que a empresa possa vender, 160 milhões de reais mais ou menos, para que a empresa possa vender, e aí continua o processo e continua a investigação. Olha, pense numa coisa que pega mal no STF. É um desembargador da segunda instância chegar, passar por cima da investigação da Polícia Federal, passar por cima até da investigação que está correndo no STF e simplesmente falar, não, libera tudo aí, o fruto do crime, libera tudo para a empresa começa a comercializar isso, sabe o que vai acontecer? A empresa vai lucrar, que são 160 milhões. A empresa tendo mais dinheiro, sabe o que essa empresa vai fazer? Vai ter melhores advogados, vai ter melhores condições, se bem que melhor que o OASF tá difícil, o cara é assim com tudo que é juiz. Aí a empresa vai ter mais condições para se defender. E quanto mais condições para se defender, menos chance desses criminosos serem presos. Pegou mal, o Alexandre está furioso, a Carmen Lúcia está furiosa, tá todo mundo furioso com o Bolsonaro e com o OASF lá na STF. Vamos lembrar, a Carmen Lúcia e o Alexandre, em todas as decisões deles, eles vão para cima do governo Bolsonaro, eles não são dois ministros covardes como o Fux. Se fosse uma investigação nas mãos do Fux, por exemplo, eu não ia estar aqui fazendo esse vídeo. Eu ia estar falando, olha gente, in Fux we trust. Olha, o Fux é covarde, pensa um cara covarde, é ele. Mas Carmen Lúcia e pelo menos agora Carmen Lúcia não é mais, e o Alexandre não são. Eles vão pra cima e já se fala que nas próximas semanas teremos novidades. Eu vou falar, o Ricardo Salles que se cuide, sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa sobre o Ricardo Salles, que aí dá até vontade de rir como o mundo dá voltas. O Ricardo Salles, quando ele estava com o Bolsonaro, era ministro do Bolsonaro, ele tinha a proteção do Bolsonaro. Inclusive, quando foi feita uma operação da Polícia Federal, Ricardo Salles, ele saiu do escritório dele, ele foi direto se reunir com o Bolsonaro e com o ministro da Justiça, que é chefe da Polícia Federal, para ver, fazer alguma coisa, afastaram depois o delegado da investigação e tudo mais. Porém, o Ricardo Salles, ele tá agora com o Weintraub e com o Ernesto Araújo, que só criticam o Bolsonaro. O que o Bolsonaro mais quer é encurralar o Ricardo Salles. Então, se você acha que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, mover um dedinho que seja para proteger o Ricardo Salles, não vai. Ele quer ver o Ricardo Salles bem ferrado, pro Ricardo Salles vir atrás dele com o rabinho entre as pernas e dizer, ô Bolsonaro, tem como agora você me ajudar aqui nesse processo que eu tô ferrado? É isso que o Bolsonaro quer ver. Só que tem um problema. Há tiros que saem pela culatra. Sabe o que é culatra? É quando tem o cano do revólver, essa parte aqui. Você dá o tiro, sai por aqui e pega em quem atirou. Tem um problema. O Ricardo Salles, se a coisa ficar ruim pra ele pode ameaçar o Bolsonaro em vez de vir com o rabinho entre as pernas. Ele pode falar, ô Bolsonaro, eu vou responsabilizar você e pessoas do seu governo por isso. O que o Bolsonaro vai fazer contra isso? Não sabemos. Então, aí, se na rinha de fascista a coisa já estava ruim, já estava uma briga danada, agora prepara que nas próximas semanas, não falo próximas semanas, falo 4, 5, 6 semanas. Então espere um pouquinho, muita calma, nas próximas semanas teremos novidades quanto a isso. Ó, às vezes eu falo espera 4, 5, 6 semanas e pode acontecer amanhã ou depois. Aí não é culpa minha que aconteceu antes, mas muita calma e vamos esperar agora os próximos passos. Enquanto a gente espera, comenta aí, nessa rinha de fascista você torce pra quem? Eu vou mostrando o nosso carro de som aqui em São Caetano do Sul. Vai cair de novo, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro,
em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado. Tá aqui, ó, São Caetano, ou São Caetano do Sul, como você preferir, denunciando ali o governo Bolsonaro para a população ficar sabendo. Quem quiser apoiar, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Falou!